Às 10 horas mais 12 minutos, olha, chegou, né? A primavera, essa estação onde as pessoas querem um pouco mais de serenidade, de tranquilidade, é a estação perfumada do ano, né? E hoje, nesta sexta-feira, dia 30, às 20 horas, o Teatro Deodoro recebe o Concerto Primavera. É a Orquestra Filarmônica de Alagoas se apresentando, e olha, quando ela se apresenta de fato, as pessoas param para ouvir e se encantam com o show que é a nossa Orquestra Filarmônica. E quem está na linha para conversar conosco é o maestro da orquestra, maestro Luiz Martins. É sempre um prazer, viu, Luiz? Não só voltar a conversar com você e conversar com você aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Gente, é um prazer enorme estar aqui. Quanto tempo, né? Quanto tempo, Luiz? E assim, realmente é um prazer enorme a gente estar falando sobre uma coisa que é tão nobre para a nossa Alagoas, que é a existência de uma orquestra, né? Isso, a nossa orquestra, a Orquestra Filarmônica. Como é que vai ser essa apresentação hoje, com a expectativa? Muita gente aí esperando por esse momento o Concerto Primavera lá no Teatro Deodoro, que já tem horário, viu, gente? Às 20 horas e começa em ponto. Exatamente. Esse concerto ele faz parte de uma série, né? Nós temos 3 séries e a gente consegue diversificar muito todo o nosso repertório, toda a nossa proposta, né? Essa primeira série, que é a série Alegro, que é uma série que a gente dedica o nosso repertório à música clássica, a música de concerto, a música feita para orquestra. Então o público vai perceber que é um formato bem orquestra, até a própria iluminação, a iluminação própria para espetáculos de música clássica. E esse é um concerto muito especial, porque a gente está exatamente nessa abertura de primavera, né? Essa época e essa estação do ano, é uma estação tão florida e que traz tanta possibilidade de reflexão sobre o renascimento, sobre tudo que a gente possa imaginar. O repertório, ele está exatamente cruzando essa temática. Então nós vamos iniciar o nosso concerto com um quinteto de sopros tem madeiras da nossa orquestra. Para quem não sabe, madeiras é compreendido com os instrumentos flauta, oboé, clarinete, fagote e as trompas também. Então a gente vai abrir o nosso concerto com uma suíte antiga, uma coisa lindíssima de um compositor chamado Farkas. Logo em seguida a gente vai vir com a Primavera de Vivaldi, e aí é um tema conhecidíssimo. Todo mundo com certeza já ouviu esse tema. Ou seja, todo mundo já ouviu esse tema e sabe de como é bonito, como é importante esse tema para a história da música no nosso mundo. Logo em seguida, esse tema aqui está ao fundo, né, Luiz? Exatamente. Ou seja, vai ser um momento muito bom, porque antecede ao primeiro turno das eleições, a votação. Todo mundo vai com o coração mais brando, mais feliz, não é, Luiz? Pois é, para acalmar um pouquinho os ânimos, né, também, né, porque realmente está bem difícil, né? Mas a gente tem... Então, logo em seguida, a gente vem com uma obra do compositor Edvard Elgar, que é lindíssima também, que é somente para cordas. Depois a gente vai vir com a Valsa das Flores de Tchaikovsky, que é um tema também celebradíssimo. Todo mundo já ouviu. É daqueles temas que o público ele sai cantando do teatro, né? Logo em seguida a gente vai vir com uma valsa número 2, um compositor russo chamado Dmitri Shostakovich, lindíssima. E reservamos uma obra final que a gente não pode divulgar qual é, mas que realmente também é uma obra espetacular. Então, assim, é um espetáculo, é um concerto que a nossa intenção exatamente é aproximar as pessoas para a orquestra, para esse tipo de universo. E aí é uma pergunta célebre que a gente sempre faz, né? Quem tem medo da música clássica, né? Todos nós temos uma afinidade com esse estilo de música. Nós temos, todo ser humano ele tem um tipo de afinidade com esse tipo de repertório. E aí a pergunta que eu faço,
desafio nosso público exatamente é isso. Você tem medo da música clássica? Então, essa resposta é que a gente está querendo que você vá no conceito para que vocês possam perceber que realmente a grandiosidade que é a linguagem musical. E aí é uma linguagem feita para orquestra, mas que ela consegue atingir a todos os públicos. Você pode levar seu filho, pode levar sua mãe, leva seus amigos, leva seus inimigos também, entendeu? Aproveita, a gente vamos precisar de muitas reconciliações no pós período eleitoral, né? É verdade, Luiz. E lembrar de que o Teatro Deodoro, ele tem uma limitação, gente. É importante que você adquira a sua entrada agora. Isso pode ser feito pelo Simpla, não é isso, Luiz? Exatamente. Você pode entrar no nosso bio do Instagram, lá no nosso Instagram, Filarmônica de Alagoas. Aí lá vai ter um campinho assim, colocando, onde você pode clicar e já vai direcionar você diretamente para o ingresso. Então, é uma possibilidade única, vai ser uma apresentação única, inclusive, para que a gente consiga contemplar um repertório. Você imagina como isso é significativo, né? O Teatro Deodoro é um teatro centenário, e estarmos dentro do Teatro Deodoro apreciando uma música, por exemplo, que foi feita há 250 anos atrás, há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, ou seja, isso tem um valor simbólico muito, muito bonito, né? Que a gente consegue contemplar um tipo de música que foi feito em outras épocas da nossa humanidade, né? Luiz, aproveitando para conhecer um pouco sobre a Orquestra Filarmônica, alguém pode imaginar que isso não é grandioso, mas a estrutura não é nada fácil. Nós contamos com quantos músicos, nós contamos com que estrutura, porque tem muita gente por trás do palco também. Quando a gente olha para uma orquestra no palco, realmente a gente não imagina assim, como é grande, né? O bastidor de uma orquestra realmente é bem grande, né? Então nós temos, ao todo, nós vamos subir hoje no palco com aproximadamente 50 músicos. Nós temos toda uma equipe de produção nos bastidores, temos marketing e publicidade, temos toda a parte de gestão da orquestra também. Nós somos, para quem não conhece a diferença, a orquestra sinfônica e a orquestra filarmônica, elas têm uma diferença, né? A orquestra sinfônica ela é mantida pelo ente público. E a orquestra filarmônica são entes privados. No nosso caso, nós somos uma cooperativa de músicos. Isso também tem uma diferença também de banda filarmônica para a orquestra filarmônica. Geralmente as bandas filarmônicas, elas estão aqui em Maceió, aqui em Alagoas, nós temos uma tradição fantástica em Marechal Deodoro, em Santa Luzia do Norte, em Porteiro Seco, em Penedo, né, que essa tradição é uma tradição que nos honra muito. E a formação de uma banda filarmônica, ela está basicamente restrita aos instrumentos de sopro, instrumentos de percussão. A orquestra filarmônica, ela já possui os naipes completos, ou seja, a gente já tem os instrumentos de cordas também tocando junto com a gente, que a gente vai ter a família dos instrumentos de corda, com violinos, violas, violoncelo, contrabaixo, além de tantos outros instrumentos que são também integrantes da nossa orquestra. Agora, Luiz, você fala sobre um tópico que é de extrema relevância, que é como manter a orquestra, que ela precisa da ajuda de absolutamente todos. É claro, há um aspecto na declaração do imposto de renda que você pode destinar, não é isso? Ou eu estou enganado, Luiz? Exatamente. Isso é um dos grandes trunfos que nós estamos trazendo esse ano para a nossa Filarmônica de Alagoas, é que nós temos um projeto aprovado pela Lei de Incentivo, ou também chamada Lei Rouanet. Então, se você é pessoa física ou pessoa jurídica, você pode destinar uma parte do seu imposto de renda. Isso não vai te custar absolutamente nada. E no caso da pessoa jurídica, ela ainda pode ter isso como restituição. Ou seja, você vai declarar 100% para o governo. Ao invés de você enviar 100% para o governo, você envia, no caso da pessoa jurídica, você envia 96% e 4% vem para uma ação cultural, onde você vai ter a sua marca anexada ao nosso projeto, você vai ter todo um trabalho feito em cima de uma publicidade que vai colocar você como um caráter de patrocinador. E aí, na pessoa física, você pode doar até 6% do seu imposto de renda. E nós estamos em breve fundando a nossa orquestra jovem, nosso coro sinfônico, orquestra
pessoas precisam começar a enxergar cada vez mais isso. Uma orquestra, ela serve à comunidade. Então, nós tivemos um hiato muito grande aqui no estado de Alagoas, porque nós não temos escolas de música do poder público, né, atuantes. Nós não temos uma orquestra sinfônica no estado também, é um dos únicos estados da federação que não possui uma orquestra sinfônica, porque a orquestra sinfônica, realmente, ela dá retorno social. Então, a gente precisa começar a parar para pensar que músicos precisam ser formados. Ao mesmo tempo que não somente músicos têm que ser formados, mas a gente precisa oferecer oportunidade de trabalho para todos esses músicos. A classe musical, quando a gente, como você bem falou, sobre isso, quando a gente faz um concerto, a gente move uma cadeia produtiva. É uma pessoa que faz a parte de produção, o iluminador, a sonorização, ao mesmo tempo que até as lojas de música são beneficiadas, muitas vezes, com os concertos, porque os músicos precisam trocar de cordas, de instrumento. O turismo também pode ser beneficiado, ou seja, nós temos uma grande cadeia produtiva em relação à orquestra. Eu fico aqui imaginando numa ação, naturalmente, que precisa ser perene, um pôr do sol no marco dos corais, e aí eu vou aqui viajar literalmente, Luiz, porque existem aspectos técnicos que naturalmente eu não os domino e não sei da possibilidade, mas um pôr do sol no marco dos corais com a Orquestra Filarmônica de Alagoas deve ser algo extremamente encantador. É uma memória afetiva para aqueles que aqui são e permanecerão aqui, e uma memória que vai ser levada no coração, na mente, nas emoções daqueles que por aqui passam. E isso sem falar na possibilidade de termos esses músicos espalhados de forma perene por aí em atuações solo. E isso tudo custa menos do que muitos que por aqui apenas passam 1 hora, 2 horas e levam absolutamente todos os recursos públicos. Eu quero lembrar, gente, que logo mais à noite, às 20 horas, no Teatro Deodoro, teremos um concerto Primavera. A Orquestra Filarmônica de Alagoas se apresentando. Mas, olha, antes do concerto, o maestro Luiz Martins vai propiciar um momento didático, um momento em que as pessoas, antes do show, vão compreender um pouco melhor o repertório, os seus compositores, as ideias que as obras querem passar, de maneira que isso faz com que a gente, compreendendo um pouco melhor, a gente venha a aderir também um pouco melhor, maestro. Exatamente isso, tá, beleza? A música, ela alimenta a alma, mas a música, enquanto uma linguagem, ela precisa ser compreendida. Muitas vezes, quando a gente vai para um determinado tipo de apresentação, o nosso ouvido ele tem 3 possibilidades. Ele pode estar de uma forma passiva, ele pode estar somente recebendo aquela música, mas aí atualmente muitas vezes ela está desconectada. A gente pode ter um ouvido expressivo para isso, ou seja, a gente pode fazer ligações daquela sonoridade, daquela música, com um estilo emocional, por exemplo. Uma coisa que é lindíssima, por exemplo, quando o Vivaldi, ele coloca uns sonetos em cima da partitura das 4 estações, onde ele diz assim, por exemplo, a chegada da primavera. Então, aí ele começa o tempo. Logo em seguida ele fala sobre os pássaros que cantam, aí começa... Você ouve dentro da orquestra, dentro do que Vivaldi pensou, você ouve como se fossem pássaros conversando uns com os outros. Então isso é que é a linguagem da música. A gente precisa oportunizar para que o nosso público ele possa ter acesso ao que os compositores, muitas vezes, eles escreveram sobre uma determinada obra. Por isso que esse momento antes de um concerto, ele é fundamental. Ele é um momento que a gente aproxima o nosso público e a gente coloca o público dentro da apresentação. A gente não simplesmente somente oferece o som, mas a gente diz assim, vocês podem também participar ativamente da nossa linguagem. E eu continuo aqui a minha viagem. Eu falei do marco dos corais, mas eu fico imaginando aquilo, Luiz, essa orquestra se apresentando às margens da lagoa, para aqueles que estão ali numa condição de quase que esquecidos do poder público,
para que as pessoas imaginem o quanto a música pode tocar no coração dessas pessoas. Eu digo sempre, a Orquestra Filarmônica aqui do estado de Alagoas, ela sempre teve esses encontros com a cultura, né? Você imaginar a Orquestra Filarmônica e o nosso querido Chau do Pife, ou com o saudoso Nelson da Rabeca, porque a Orquestra Filarmônica não se limitou, não, gente, às músicas eruditas. Nós tivemos clássicos do rock, trilhas sonoras de filme, eu lembro muito bem, fui assistir aspectos da cultura popular, ou seja, não há limites, Luiz? Não, o limite, na verdade, é o bom senso, né? O bom senso, ele faz com que a gente pense que nós podemos criar fusões, porque a música de qualidade, ela muitas vezes ela só tem uma roupa diferente, e uma roupa que a gente veste muitas vezes é a roupa da orquestra. Então, muitas vezes a gente consegue exatamente trazer, por exemplo, do Opel, que a gente fez com os Beatles, ao mesmo tempo que a gente faz, por exemplo, a gente faz homenagem ao Nordeste, nosso Nordeste Sinfônico. São iniciativas que a gente tem de aproximar também o nosso público, porque muitas vezes, dentro de uma obra daquelas que a gente apresenta, a gente coloca um pedacinho de uma música que foi criada para a orquestra, e aquilo começa a criar um tipo de conexão do público. E essa conexão é definitiva. Instiga o nosso público a querer investigar sobre aquilo também. É uma conexão definitiva, Luiz, definitiva. Olha, eu quero lembrar que é hoje à noite, às 20 horas, é o início do espetáculo. 15 minutos antes, a gente vai ter uma explicação sobre o repertório. É lá no Teatro Deodoro, concerto Primavera com a Orquestra Filarmônica de Alagoas. O maestro Luiz Martins, é sempre um prazer tê-lo aqui. Excelente apresentação, um ótimo dia para você. Meu amigo, muito obrigado, e também reforço o convite a todos vocês. A nossa Orquestra Filarmônica é uma orquestra movida pela coletividade, pelas mãos unidas, para que a gente possa realmente fazer um estado diferente, para a gente possa construir realmente uma cidade, uma sociedade melhor. Muito obrigado, Luiz. Obrigado também.